Olá, meus internautas, professor Jonias. Estamos sequenciando nossas gravações sobre o projeto elétrico passo a passo. Estamos caminhando para o final. Videoaula 7. Vamos tratar desta feita sobre a temática padrão de entrada, dimensionamento de eletrodutos, condutores e disjuntores. Nós estamos aqui com nossa planta baixa, já com a representação simbólica, com todos os elementos aqui, lâmpadas, tomadas, interruptores, condutores, eletrodutos, quadro de luz, ou seja, quadro de distribuição, tudo aqui. Agora, como é que nós vamos saber que esse aqui é um eletroduto e o que está passando aqui dentro desse eletroduto? Da onde ele vem? Ele vem do padrão. Então é interessante nós introduzirmos esse conteúdo pertinente a padrão de entrada para ficar completo. Nós vamos tratar em parte do padrão nesta videoaula também. Vamos supor que nós quiséssemos saber quantos fios está passando aqui dentro desse eletroduto. Aqui estão os fios, né? O fio de proteção terra na cor verde, segundo a NBR 5410, fio fase, fio neutro, fio retorno. Agora, como é que nós vamos saber quantos fios estão passando dentro de cada eletroduto? E nós aprendemos que nós distribuímos nessa nossa planta baixa 10 circuitos, pelo menos 2 de iluminação, o resto para TUG, TUI, aqui os circuitos. Bom, então nós vamos justamente trabalhar essa situação aqui. Vamos começar com o padrão. Temos aqui a noção do padrão de entrada. É este dispositivo todo aqui complexo, onde você tem a entrada que vem lá do poste de luz da concessionária, entra, desce aqui num eletroduto especial, vai para o disjuntor, do disjuntor segue para o medidor, sai no outro eletroduto lá para nossa residência. Numa próxima videoaula nós vamos estar tratando especialmente disso. Nessa nós só vamos jogar luz para você ter uma ideia que a energia, os cabos saem aqui do padrão de entrada e vai lá para o quadro de distribuição, ou seja, quadro de luz chamado, dentro da nossa residência. E nós vamos aprender que cabos são esses, qual a espessura. Já sabemos que nosso padrão de entrada, conforme as potências que nós calculamos, é bifásico. Então, padrão de ligação ou padrão de entrada. Os dois termos servem para designar o conjunto de materiais e técnicas a serem utilizados nas ligações elétricas. A sua instalação deve ser configurada de acordo com a energia a ser utilizada pelo cliente final. Bom, é o que eu falei. Conforme a capacidade ou a potência que nós temos, depois de calculada, nós reivindicamos junto à concessionária e aí ela libera, conforme nossa capacidade,
ou a nossa potência vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. No caso nosso, bifásico. Vamos ver aqui os itens que compõem o padrão de entrada. Pelo menos jogando uma luz nisto para você ter uma ideia. É o poste, a caixa para medidor. Essa caixa para medidor ela vai ser monofásica, né, ou bifásica, no caso nosso aqui, bifásica, né, ou trifásica, conforme a sua potência que vai ser utilizada aí na sua residência. Você opta pela a caixa bifásica, o trifásico, o monofásico, etc. Então, caixa para medidor. Sistema de aterramento. Esse sistema de aterramento eu já até dei numa videoaula como se fazer um aterramento perfeito, e na próxima videoaula, quando nós estivermos cabalizando nosso projeto, eu vou estar ensinando eletrodutos, os eletrodutos que entra a energia e o que sai. Evidentemente que são eletrodutos especiais, né? Fios e condutores, e o disjuntor, um disjuntor que vai desarmar caso haja um curto-circuito. Esse disjuntor é apropriado, monofásico, ou bifásico, trifásico, conforme. No nosso caso, vai ser um disjuntor monofásico. Aliás, bifásico. Para ligações bifásicas, até 100 amperes pode ser utilizada a caixa tipo P, que é essa caixa aqui, né? Ou é para ligações trifásicas apenas tipo E. Apenas uma observação, quando for comprar a caixa, ver a caixa, que caixa você vai aquisitar. Existem casos específicos onde é preparado um padrão de entrada de energia elétrica de forma temporária. Isso ocorre comumente em eventos passageiros ou canteiro de obra. Geralmente quando se está fazendo uma grande obra e vai ficar ali uma temporada e vai se utilizar a energia, então se faz a instalação de um padrão de energia de emergência. Pois bem, vamos continuar aqui. Uma noção sobre padrão. Que muita gente pergunta que cabo se utiliza, ou qual é a bitola ou cabo que se utiliza para a saída lá da energia que vem do padrão até a caixa de distribuição. Cabo elétrico chamado, a bitola conforme tensão em volts e carga total em watts. Portanto, sabendo-se a tensão em volts de entrada, no caso nosso 220, e tendo-se feito o cálculo da carga total em watts de sua residência, já fizemos isso, pode-se determinar com precisão a bitola do condutor que sai do medidor até a caixa do disjuntor interno. Bom, sabemos que nosso padrão de entrada vai ser bifásico. Então, normalmente o calibre ou bitola mínimo usado é de 10 milímetros, conhecido como cabo 10, tanto para a fase quanto para o neutro. Então, os dois cabos, o neutro e fase, são iguais. E tem gente que usa o 6, mas o 6 é para carga mínima, e mesmo assim a distribuidora não, ou as distribuidoras não costumam aprovar essa utilização de bitola.
Então é interessante se usar o cabo 10, apesar de que muitas pessoas usam o cabo elétrico 6. A seguir eu vou colocar aqui uma tabela de capacidade de condução de corrente de cabos condutores. Por exemplo, cabo elétrico de bitola 1,5 milímetros suporta corrente de até 15,5 amperes sem aquecer. E aí vamos colocar aqui, por exemplo, de 2,5, que é para as tomadas, né? Suporta corrente de 21 amperes sem aquecer. O 4 milímetros suporta corrente de 28 sem aquecer. O cabo 6 suporta corrente de 30, até 36 amperes sem aquecer. E o cabo 10, que é o cabo que utilizamos lá do padrão para nosso quadro de distribuição, suporta corrente de até 50 amperes sem aquecer. Assim, tendo a tabela de capacidade de condução de corrente dos principais cabos condutores, sabendo-se a soma da carga em watts, que nós fizemos isso, do circuito elétrico, e tendo-se determinado a tensão em volts de entrada, basta utilizar uma fórmula matemática simples, a lei de Ohm. Ohm aqui dividido por watt, que diz assim: a corrente em ampere é igual à divisão da potência em watts pela tensão em volts. Ou seja, aqui a intensidade de corrente, que é o I, é igual à potência dividido pela tensão. E aí você acha a intensidade de corrente, que é medida em amperes. E aqui diz onde I é o símbolo da corrente, P é o símbolo da potência e o símbolo da tensão. Essa formulazinha nós vamos fazer ela aqui mais na frente. Aliás, nós já ensinamos isso. Para você expressar em ampere, você divide potência pela tensão. E aqui nós demos uma noção de padrão de entrada, porque nós vamos ensinar como instalar, como fazer aterramento, a ligação, os cabos, numa próxima videoaula. Bom, seções mínimas dos condutores isolados. Aqui é interessante, nessa tabela, é o seguinte: o tipo de instalação, utilização do circuito, seção mínima do condutor isolado, expresso em milímetros quadrados. Bom, vamos aqui. Quando as instalações são fixas, em geral, por exemplo, circuitos de iluminação, nós aprendemos que a seção mínima do condutor deve ser 1,5. Não quer dizer que você não possa colocar a mais, mas é mínimo. Você não pode botar menos de 1,5 para iluminação, ou então botar 1,5 para tomada, porque o circuito de força para tomadas é 2,5, ou seja, essa seção mínima deve ser observada segundo a NBR 5410. Não pode colocar para as tomadas condutores de 1,5. Circuitos de sinalização e circuitos de controle, que são circuitos leves, então aí 0,5. Aqui, ligações fixas para equipamento específico, quer dizer, nós já até aprendemos isso para as TUIs, que é tomadas de uso específico. Aí isso aí, como especificado na norma do equipamento. O equipamento é que determina, já vem especificado. E para qualquer outra aplicação, 0,75, circuitos aqui de aplicações especiais, 0,75. Isso de acordo com a tabela da NBR 5410/2004. Então, aqui é uma tabela, você deve observar essa tabela. Mas nós vamos aprender realmente a calcular.
Aqui é uma tabela para facilitar a sua vida. Nós vamos agora sequenciar. E aqui nós temos a nossa planta baixa, com todos os elementos representativos aqui. E como saber quantos circuitos estão passando nos eletrodutos? Por exemplo, aqui são eletrodutos, ó, veja bem. Quantos circuitos estão passando aí? Nós já demos essa simbologia, estamos relembrando aqui a simbologia, né? Vou colocar aqui. Aqui é o fase, já expliquei isso. Aqui é o fio neutro, aqui é o retorno e aqui o fio terra, que é representado assim. Quando você tem num eletroduto essa simbologia aqui, você sabe que fios que estão passando dentro desse eletroduto. E aqui eu representei isoladamente aqui, ó, fase, neutro, retorno e terra, que é o chamado de proteção. Então, só para relembrar que a gente vai se basear e saber quantos fios estão passando dentro dos eletrodutos através dessa simbologia. Agora, até quantos circuitos vão passar dentro desses eletrodutos? Nós já até aprendemos isso. Devemos passar até 3 circuitos dentro do eletroduto. Precisamos saber a capacidade dos eletrodutos para saber quantos fios podem ser colocados dentro do eletroduto. Isso é interessante. Nós vamos, na sequência, aprender isto. Então, eu tenho aqui eletroduto flexível e corrugado em PVC. O simples e o reforçado. Nós temos 16 milímetros, 20, 25, 32, 20, 25 e 32. Isso é uma tabelinha para você ter uma base. Mas nós vamos aprender como fazer esses cálculos direitinho aqui para você não ficar perdido aí. Essa aqui é uma tabela de conversão, porque geralmente os elementos vêm em polegada e às vezes você não sabe a representação ou a equivalência em polegada para milímetro, né? Então eu dei essa tabelinha aqui. Qualquer coisa você vem aqui, pausa o vídeo, dá uma olhada ou dá um print, copia e cola aí no seu acervo elétrico, né? Você tem uma base aí. Por exemplo, uma polegada, 1,5 de polegada é 15 milímetros. E assim, ó, 3, 4, 1 polegada equivale a 25. E aqui nós temos todas 1 polegada e uma fração. Então temos as frações aqui, a polegada e as frações, e a equivalência em milímetro. Tabela de condutores para eletroduto. Número de condutores. Eu coloquei aqui essa tabela baseada na NBR 5410 para facilitar a sua vida. Então, suponhamos que você quer saber o número de condutores dentro de um eletroduto. Você precisa passar 6, vamos supor aqui, 6 condutores dentro do eletroduto. E o diâmetro mínimo do eletroduto em polegadas. Bom, e a seção do condutor é 2,5 milímetros. Então você cruza aqui, ó, vem aqui bem no cruzamento. Então você já sabe aqui que o eletroduto precisa ter 1 polegada. Aí, meu Deus do céu, e o que é 1 polegada? 1 polegada, você vem aqui na tabela de conversão e olha, 25 milímetros. Então o eletroduto, para 6 condutores aqui,
de 2,5 milímetros é, ó, de 25 milímetros, ou seja, 1 polegada. E assim, o cálculo para qualquer um, o cabo aqui 10, por exemplo, você quer passar 2, ó, 2, que no caso nós vamos passar lá no padrão. Então é 1 polegada, tá vendo? Ó, 1 polegada. 1 polegada é, ó, 25 milímetros. Então o condutor, você já está sabendo, o condutor que você vai usar do padrão de entrada para o quadro de distribuição é um eletroduto de 25 milímetros, tá vendo? Então, através dessa tabelinha, você faz os cálculos aqui, você observa, faz o cruzamento e olha na correspondência aqui, na tabela de equivalência, e você sabe. Facilita muito a sua vida, porque tem muito vídeo aula aí com conteúdo complexo, ensinando a fazer esses cálculos, e uma luta. Tem pessoas lá nos mais longínquos rincões do Brasil que não sabem nem ler direito. Como é que essa pessoa vai fazer esses cálculos? Então, com essa tabelinha aqui fica bem fácil a coisa. Você só olha e já sabe o que você vai comprar e o que você vai passar dentro do eletroduto, que cabos vai passar conforme a seção dele. Está tudo aqui, né? Você pode dar um print aí, copiar e colar o seu acervo. Esse vídeo aqui você deve ter ele no seu acervo, pode baixar ele se quiser e ter ele no seu acervo para você se valer nas horas de necessidade, né? Diz que sabe, não é o que sabe tudo, é o que sabe aonde buscar tudo. Bom, então eu dei um exemplo aqui, esse que eu falei na teoria, e agora bem na prática. Vamos supor que o cabo, você escolheu aqui, ó, você está precisando de passar 6 condutores dentro de um eletroduto. E esses condutores têm a seção de 2, ou bitola de 2,5. Faz o cruzamento, olha, e é justamente 1 polegada. Está aqui, aquilo que eu falei. Vindo aqui na tabela de correspondência, olha, 1 polegada equivale a 25 milímetros. Pronto, você sabe que o eletroduto é de 25 milímetros para suportar 6 cabos ou 6 condutores. Interessante isso. Então está explicado. Qualquer coisa é só voltar aqui. Vamos sequenciar. Número de circuito e número de circuitos agrupados. Bom, nós determinamos que fosse 10 circuitos. Está aqui os 10 circuitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós aprendemos que pode se agrupar ou se fazer passar dentro do eletroduto até 3 circuitos. Não é 3 condutores, não, 3 circuitos. Cada circuito pode ter aí o fase, o neutro, né? Pode ter o terra, o retorno, conforme, né? Mas aqui a questão é circuito. Então, olhando lá, nós vamos saber que no circuito 1 está passando 2 circuitos agrupados, ou seja, 2 está passando ali. Se você voltar lá, né, e observar no circuito 1, passa 2. No circuito 2 passa 2. No circuito 3 passa 3. No 4 passa 3. No 5 passa 2. 6 passa 3. E o 7 e o 8, que são as luzes com maior potência que temos lá, passa só 1. É interessante se passa só um circuito quando a potência é elevada, para evitar certos dissabores, certos desagrados. Então você coloca aqui
só um circuito. E no 9, 10, que é TUI também, mas é com potência menor, 2, e no 10 passou 3. Então, o número de circuitos agrupados. Olhando lá, você vai ver dentro de cada eletroduto, você vai ver aí os circuitos agrupados. Nós precisamos de colocar os disjuntores. Os disjuntores são dispositivos que desarmam o circuito quando há um curto-circuito, quando há qualquer anormalidade. Então, em cada circuito nós precisamos colocar um disjuntor. São 10. Agora, que capacidade tem esses disjuntores? Quantos amperes? É interessante saber isso. Eu coloquei aqui essa tabela, mas nós vamos aprender, ou já aprendemos, nós já sabemos como calcular isso. Para iluminação, se a tensão for 110, a potência máxima 1500. Então, a bitola do fio, que no caso de iluminação é 1,5, nós vamos ter um disjuntor de 15. Se você pegar a potência, dividir pela tensão 110, você vai obter um valor aproximado aí, e aí você coloca 15. Mas no caso aqui está dando uma tabela para você se basear nela. No caso das tomadas, se for 110 e a potência 2000, o cabo, ou seja, o condutor é 2,5, então o disjuntor é 20. Tomadas, quando é 220, 4000, por exemplo, de potência, a bitola do fio 2,5, disjuntor 20. Chuveiro e torneiras elétricas, no caso aqui, ó, potência elevada aqui 6220, você vai obter aqui para um fio de 6 de bitola 35 disjuntor. O ar condicionado, vamos ter aqui um disjuntor de 25. E como é que nós sabemos que esse disjuntor é 15, 20, 35, 25? Que aqui está dado em tabela. Você vai olhar a tabela e vai fazer corresponder. Mas e se precisar calcular? Então, vamos lá. Aqui nós temos o resumo de todas as nossas cargas que nós calculamos, por exemplo, de iluminação. E nós dividimos a carga total de iluminação, que deu 1080 volt-ampere. Nós dividimos aqui em circuito 1 e circuito 2, baseado em que? Cada edificação relativamente pequena, você deve distribuir pelo menos em 2 circuitos a parte de iluminação. Foi o que nós fizemos. Aí nós determinamos que o dormitório 1, o dormitório 2, o banheiro e o hall fosse categorizado aqui no circuito 1, que equivale a 620. E o circuito 2, coba, cozinha, área de serviço e área externa, que fosse 460. Porque você tirando esse aqui dos 1080 ali, sobra esse, que é 460 volt-ampere. Tá? Essa é a potência. Agora, a carga total da TUG deu o quê? 6.900 volt-ampere. Esses 6.900 nós vamos pegar e dividir pela a potência pela tensão, nós vamos achar os amperes. Justamente 31,36 amperes. Certo? Aí, olha, veja bem, baseado nessa amperagem aqui, a regra para evitar condutores carregados, você pega aqui 31,36 amperes e divide por 10. Por quê? Porque 10 é a base, é o divisor de águas. Por exemplo, acima de 10 é considerado, podemos considerar as TUIs acima de 10 amperes, né? Então, pegando
e dividindo isso aqui por 10, nós vamos achar 4. Então, o que significa isso? Significa que eu vou distribuir a TUG em 4 circuitos. Aí, ó, tá aí, ó. Circuito, aí nós já distribuímos a iluminação 1 e 2, e agora vamos distribuir circuito 3, 4, 5 e 6, que são 4 circuitos. E colocando cada elemento, nós vamos ter as potências, que isso nós já calculamos em vídeos anteriores, ó, tá vendo? 1900, nós sabemos, por exemplo, a copa, 1900 aqui, a cozinha, o banheiro hall e dormitório 1, 1500 volt-ampere, e aí nós temos as potências de cada circuito. A carga total de TUI, porque os circuitos estão baseados de iluminação nas TUG e nas TUI. Bom, as TUI, o que determina são os equipamentos. O equipamento é que direciona, o que diz qual é a potência. Então, nós temos um chuveiro, temos torneira elétrica e temos lavadora e geladeira. Esses equipamentos já vêm com a indicação da potência. A potência é 5.600, esse aqui é 5.000, esse aqui é 1.000 e esse aqui 500. Então, os circuitos 7, 8, 9 e 10, por que eles são 4 também? Não é por causa daquela lei ali, mas é porque cada circuito corresponde a cada TUI. As TUI, elas são individualizadas, e o que determina a sua potência é o equipamento. Pode ser que você tenha um equipamento de 500 e um equipamento de 5.600. E esse circuito aqui tem uma potência elevada, enquanto que esse aqui está baixo. No entanto, os dois são para TUIs. Então aqui estão os circuitos para iluminação, que são 2, 4 para as TUGs, que são tomadas de uso geral, e 4 para as TUIs, que são tomadas de uso específico. Bem claro. Baseado nisso aqui, é que nós vamos achar os disjuntores para cada circuito. Sabia? Então aqui eu coloquei nessa tabela aqui, ó, circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Fazendo o cálculo, nós achamos 2,81. Da onde veio esse 2,81? Nós pegamos a potência e dividimos pela tensão. Olha aqui. Amperagem aqui, ó, intensidade de corrente, que é indicado por I, é igual aqui a potência, né, que é chamada potência aparente aqui no caso, representada por S, dividido pela tensão, que é por volt, nós achamos amperagem. Então, que é a corrente. Olha aqui, 2,81 é a corrente. E aí, fazendo esses cálculos, olhando lá, volta aqui, olhando cada circuito, nós pegamos esse, dividimos pela tensão, que é 220, pegamos esse, dividindo, que é 220, ó, e vamos dividindo cada circuito aqui, ó, a potência de cada circuito, vamos dividindo pela tensão, que é 220, e vamos achando esses valores aqui, ó, até o 10. Achamos todos os valores deles. Aí agora nós vamos ver que disjuntor nós vamos utilizar. Se aqui é ampere, é 2,81. Não tem ampere de 2,81. Você aproxima, então você vai usar 1 ampere, aliás, um disjuntor de 5 amperes. Ah, professor, mas a gente não acha esses disjuntores de 5 amperes. Não tem problema, você pode botar de 10. Agora eu quero observar aqui uma questão interessante. Os disjuntores são dispositivos para desarmar o circuito.
Se você não colocar mais ou menos correspondendo à corrente aqui, ele não desarma. Se botar um disjuntor muito forte aqui, com alta amperagem, ele não desarma se houver alguma anormalidade. Então não é vantagem. Então, aproxima o máximo, né, que puder. Aqui nós temos de 2,81, bota de 5. Se não achar, até o de 10. Esse aqui também, mesma coisa. O 8, bota 10. 8,64, bota 10. 6, bota 10. 7, aqui, 10. Agora veja bem, nós temos aqui 25, bota o 25 amperes. O 22, bota de 25. 4,5, bota de 5, está aqui, de 5. Ou no caso de não achar, bota até de 10. O que interessa é que você aproxime o máximo do valor aqui, né? Mas não quer dizer que se você puser um disjuntor um pouquinho a mais, o mundo vai desabar. Não desaba. Agora, o que ocorre é que se você colocar muito forte, acontece uma normalidade e ele não desarma. Deve se preocupar com isso. Então, está aqui, ensinado como é que você calcula os disjuntores, né? Sempre será assim. Você quer colocar um disjuntor, a primeira coisa que tem que saber é a potência que vai ser, que esse disjuntor vai comandar. A potência dividida pela tensão. É interessante que, se for 110, é um valor, se for 220 é outro. Então pega e divide por 220, que no nosso caso é 220, acha e bota o disjuntor mais aproximado. Interessante, certo? Qualquer dúvida é só você vir aqui e fazer esses cálculos. Pega as potências lá anteriores lá de cada circuito e vai fazendo os cálculos. Eu observei aqui o seguinte: não sei se vocês já ouviram falar no famoso DR, que representa diferencial residual. O dispositivo DR protege as pessoas e os animais contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto, causado por fuga de corrente. Ao detectar uma fuga de corrente na instalação, o dispositivo DR desliga o circuito imediatamente. Bom, isso aqui deve-se utilizar, a NBR prevê isso, que deve-se colocar um DR para a proteção, que é um dispositivo para proteção. Ele funciona como um interruptor, que quando há uma fuga de energia, né, de corrente, quando há uma fuga de corrente, ou quando alguém toma um choque, alguma coisa em contato com essa corrente, alguma anormalidade, ele automaticamente desarma todo o circuito. Então é um dispositivo de proteção. É uma espécie de disjuntor, né? Inclusive eu vou colocar aqui alguns tipos para você ter uma ideia, né? Tá aqui os DRs chamados. E um bom eletricista deve ter noção do DR. Já pensou? Você vai fazer uma instalação aí para o seu cliente, ele diz: olha, eu quero que instale um DR para desarmar. Aí você não sabe o que é o DR, fica feio, né? Então, DR, dispositivo para desarmar todo o circuito, caso haja uma fuga ou pequenas anormalidades. Ele é bem sensível. Ele é mais sensível do que o disjuntor. Então, meu caríssimo internauta, esta foi uma videoaula bastante completa, acredito eu, e você estará bem embasado com esses conteúdos que nós estamos passando aqui. Mas nós estamos caminhando para a cabalização de nosso projeto elétrico, mas ainda temos algumas videoaulas, pelo menos umas 3 videoaulas ainda vamos ter para cabalizar, inclusive uma sobre como instalar o padrão, como fazer os procedimentos do padrão até o quadro de luz.
Espero ter ajudado. Até um próximo ensejo.